Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam em paz. Vai começar agora mais uma aula de Sociedade e Cultura. Lembrando que hoje se trata de uma revisão do conteúdo que nós trabalhamos aqui a semana passada. Então, para quem está chegando agora, é muito importante que vocês revejam, né, as aulas passadas, para que vocês entendam um pouco sobre o que nós trabalhamos. Hoje será uma revisão, tá? História dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Semana passada apresentei aqui um contexto histórico, mas ao mesmo tempo os 10 princípios da Declaração dos Direitos das Crianças e do Adolescente. Lembra que eu deixei claro para vocês? São 10 princípios que a criança e o adolescente têm direito dentro da Constituição de 1988, como também em outros documentos jurídicos, ok? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos e vamos de mais uma aula, tá? Mas a mensagem de hoje é bem básica, mas ao mesmo tempo ela é bem forte. Antes de tudo, fé. Qualquer coisa que você faça, fé. Antes de pensar, antes de planejar, tenha fé. Fé que seus planos irão realizar, fé que seus objetivos irão se concretizar, fé que seus planos, o que você almeja para a sua vida vai dar certo, tá? Basta ter fé. Fé que essa pandemia em breve irá passar e iremos estar juntos em sala de aula, tá ok, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula. Os materiais necessários, vocês já sabem muito bem, caderno, lápis, borracha, caneta. Vocês não precisam necessariamente copiar em uma outra página. Vocês podem estar dando continuidade, revendo alguns conteúdos, aliás, revendo algumas informações que ficaram não muito claras na aula passada, mas que hoje ficou mais claro um pouquinho, tá? Então, vocês podem estar aí revisando o que vocês já anotaram, e se quiser também, é até legal vocês estarem fazendo novas anotações a respeito, ok? Então, os objetivos da aula: revisar os conteúdos da videoaula passada, né? Vocês já sabem, por meio de um breve resumo e resolução de questões. Lembrando que as questões estão lá no fundo. Isso já é uma praxis, ou seja, quando eu falar para praxis aqui, pessoal, não significa que eu falei errado, mas praxis, P-R-A, acento agudo no A, X, Y, aliás, X, I, S, P-R-A, X, Y, I, S, significa praxis, tá? Ou seja, algo, uma prática comum, praxis. Não é uma pronúncia errada, mas é algo comum que já está presente aqui em nossas videoaulas, que são os objetivos de revisão, tá? E também o objetivo do próprio conteúdo em si, que é discutir como os direitos dos adolescentes foram sendo constituídos ao longo da história, bem como permitindo identificar as leis legais que asseguram o direito da criança e do adolescente no Brasil. Então, isso já é uma praxis para nós, já visto que trabalhamos a semana passada. Lembrando, praxis, tá? Não confunda praxis com prática, tá? São duas palavras que são diferentes, mas praxis, P-R-A, acento agudo no A, X, I, S, e prática, né, que é formada com outras palavras, tá? Então, isso já é uma praxis para nós. O ECA, trouxe para vocês o ECA. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E essa lei, ela foi aprovada em 1990, a Lei 8.069, tá? Em 13 de julho de 1990. Qual é a representação do ECA, professor? Qual a importância? O ECA é um documento, é uma lei que assegura à criança e ao adolescente determinadas garantias: acesso à educação, a lazer, a esporte, ao cuidado, ao amor, ao carinho da família. E quem vai assegurar, professor, isso? São 4 segmentos, 4 elementos aí, que é o Estado, o município, a União e a família. São esses 4 segmentos que são responsáveis por assegurar à criança e ao adolescente, tá? Os seus direitos previstos em lei. Tranquilo? Mas lembrando que antes de você ter acesso aos seus direitos, é preciso também que você cumpra os seus deveres enquanto criança, né? Não é só apenas buscar o seu direito, não. Você tem que também cumprir os seus deveres enquanto criança, respeitar o pai e a mãe, enfim, né?
respeitar o pai e a mãe, cuidar do lar, cuidar da escola, preservar a escola, são tudo aí deveres da criança e do adolescente, aliás, de todos, né, como um todo, tá? Então, lembrando aqui rapidinho mais uma vez, como se deu aí as conquistas dos direitos das crianças e do adolescente, né? Uma das primeiras conquistas surgiu a lei de 1701 a 1800, né, que foi o surgimento das primeiras escolas no Brasil, por mais que as primeiras escolas, elas surgiram e quem tinha acesso era somente pessoas que tinham certo poder aquisitivo, né, as grandes famílias que tinham dinheiro, mas era uma conquista porque as escolas passavam a surgir. De 1801 a 1900, né, tivemos aí a inserção de crianças e adolescentes, tá? Em determinadas instituições, ou seja, em meados do século XIX, é criada em Salvador a primeira iniciativa de atendimento a meninos e meninas abandonados. Então, é a inserção de crianças e adolescentes em instituições e associações que tenham como objetivo aí o cuidar deles, né? Então, é a segunda conquista. Temos outra conquista também, que é em 1891, proibição do trabalho infantil através do decreto número 1313, tá? Foi promulgada no Brasil. Então, colocava ali em questão 1891 era o início da República no Brasil, da República Velha, e proibia que crianças abaixo de 12 anos trabalhassem, tá? Mas só que aí, ao longo do tempo, foram se passando, e aí foi consolidado por meio da própria Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que criança e adolescente é proibido o trabalho escravo, o trabalho infantil, tá, pessoal? O adolescente só previsto dentro da lei, como, por exemplo, o programa de jovens aprendizes. E houver outras conquistas também. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, prevê que a criança é entendida como criança de 0 a 12 anos, o adolescente de 12 a 18 anos. Quais foram os fundamentos e quais foram os princípios? Em cima de quê? Quais são os objetivos desse ECA, né? Os direitos fundamentais previstos no ECA. Lembre, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o ECA, a criança e o adolescente têm direito à vida e à saúde, direito à liberdade, a respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Lembrando que esse último aqui, profissionalização e a proteção do trabalho, é especificamente para o adolescente, por meio do programa de jovens aprendizes, tá? No qual ele consegue ali equilibrar tanto a profissionalização, trabalham um turno, mas também a educação. Então, eles trabalham um turno e estudam outro turno, tá? O trabalho não pode interferir de jeito nenhum, o trabalho não pode interferir de jeito nenhum na educação, que a educação, dentro desse segmento da criança e do adolescente, é prioridade total, tá, pessoal? Então, lembrem sempre disso aqui. Então, você sabia, né? Essa questão que eu lanço para vocês. Vocês sabiam? O ECA prevê uma política de atendimento dos direitos das crianças e do adolescente, que visa garantir seus direitos. Uma política muito importante nesse sentido é a da proteção especial, destinada a crianças e adolescentes em situação de risco, como as vítimas de violência sexual, de maus tratos e de trabalho infantil. Então, além do ECA prever esses direitos aqui, ele também prevê uma proteção especial. Essa proteção especial tem como objetivo proteger as crianças que estão em área de vulnerabilidade. Aqui foi colocado como, por exemplo, crianças que já passaram por situações de crianças e adolescentes que já passaram por situação de violência sexual, ou também algum tipo de situação de risco, né, como trabalho infantil, mas, sobretudo, crianças que moram em áreas de vulnerabilidade, ou seja, que não têm condições, a família não tem condições financeiras ou econômicas para manter as questões básicas, né, de alimentação, de moradia. Então, existe essa política de atendimento especial que está presente dentro
do próprio ECA, tá, pessoal? E aí, quem vai garantir isso, professor? Quem é que vai garantir que, por exemplo, que o meu coleguinha que não se alimenta 3 vezes ao dia só se alimenta apenas uma vez? Quem vai garantir isso? Aí que deve recorrer na justiça, tem que buscar o município, tem que informar o conselho tutelar, tem que informar a assistência social do município, tem que correr atrás do Estado, tá? Mas só que a partir do momento quando você comunica ao município, quando você comunica ao Conselho Tutelar ou assistência social, esses órgãos já ficam responsáveis de comunicar ao Estado que uma determinada família já está passando por uma necessidade e que ali precisa de um atendimento mais especial, tá? Então, o ECA, pessoal, aliás, a declaração da criança, do jovem, da criança e do adolescente tem 10 princípios. O ECA é uma coisa, é um outro documento. A da criança e do adolescente, a declaração, é um outro documento também. Então, a declaração é: toda criança, no princípio 1, toda criança será beneficiada por esses direitos, sem nenhuma discriminação por raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social, riqueza. Toda e qualquer criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. Tá, pessoal? Então, a partir do momento que você se sentir que seu direito ele foi violado, né? Então, é muito importante que você estabeleça um diálogo, uma conversa, mas também lembrem que não é apenas você buscar os seus direitos, você deve exercer também os seus deveres enquanto criança e adolescente, que todos nós temos, tá? Então, o princípio 9, mais uma vez, esse daqui é um princípio novo, esse princípio aqui eu não tinha trazido a semana passada, tá? Eu tinha trazido o princípio 2, aí aqui foi o princípio 1, o princípio 9 eu estou trazendo para vocês novamente, né, sobre o trabalho infantil. Se vocês perceberem, toda a minha fala, eu falo muito sobre o trabalho infantil, porque inclusive até recentemente lá no estado da Amazônia, foram encontradas crianças que estavam trabalhando em fábricas nas madeireiras e estavam totalmente desnutridas e em condições precárias, tá, pessoal? Então, o trabalho infantil ainda existe, é uma realidade, não somente daqui de Sergipe, mas realidade também de todo o Brasil. Então, no princípio 9 fala: nenhuma criança deverá sofrer por pouco casos dos responsáveis ou do governo, nem por crueldade e nem exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividade que prejudique sua saúde, educação e desenvolvimento. Então, nenhuma criança no Brasil, tá, e no mundo, pela lei, segundo a lei, vai ser colocada nessa situação aí de vulnerabilidade. Mas por que essa preocupação em torno da criança? Primeiro, é um ser humano, e é um ser humano que possui vida, que possui sentimentos, né? Que está ali no período de descobrimento das coisas, né? No momento de apreciação das coisas do mundo. Mas também a criança é a geração futura, é o amanhã. Vocês não conseguem imaginar uma sociedade sem criança, porque o amanhã é a criança, tá? É a criança, é o adolescente, é quem vai orquestrar, é quem vai organizar toda a sociedade do amanhã. Então, tem que ter, sim, esse cuidado para com as crianças, porque, primeiro, se tratam de seres humanos, tá? Assim como nós também, e até porque nós já fomos crianças, é uma fase, né, que pertence aí ao ser humano, tá? Então, a participação do Conselho Tutelar dentro dessa questão de segurar a criança, o direito adolescente, é muito importante. O Conselho Tutelar ele não visa muito como as pessoas falam de, o Conselho Tutelar separa o pai do filho. Não. O Conselho só faz esse processo, não de separação, mas de garantia que a criança tenha um bem-estar a partir do momento que o pai ou a mãe não tem condições suficientes, ou não tem ali habilidades psicológicas suficientes para ali dar subsídio ou suporte para a criança, tá? Mas é quando o Conselho Tutelar entra em ação. Então, nesse caso, quando os direitos da criança e do adolescente forem violados, o Conselho Tutelar tem que estar a par disso, né? Tem que estar ciente, tem que estar sabendo. Então, as atribuições do Conselho Tutelar. ECA, no artigo 136, lembrando que o ECA é uma lei hoje no Brasil, pessoal. Atender as crianças e adolescentes
nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, aí o 7 do ECA, medidas de proteção. Aí no artigo 98 nós temos, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta de omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, em razão de sua conduta. Então, vejamos, o Conselho Tutelar, ele vai agir a partir do momento que a sociedade ou o Estado não garantir que aquela criança tenha seus direitos garantidos. Aí o Conselho Tutelar age. Quando faltar, quando os pais ou os responsáveis passar a abusar da criança de alguma forma, seja por meio da questão sexual, seja pela questão da violência física, da violência psicológica, a partir do momento que os pais não conseguir, né, ou se não, faltar com omissão ao atendimento ao seu filho, pais responsáveis, mães, aí o Conselho Tutelar, ele entra em ação. Do mesmo jeito, quando a criança apresenta um comportamento que não condiz com o próprio comportamento de uma criança, tá? Então, quando a criança é agressiva, quando a criança é violenta, tá? Quando os pais não estão conseguindo mais lidar com aquele comportamento da criança, aí o Conselho Tutelar tenta estabelecer um diálogo de imediato. Então, ato infracional. O que é um ato infracional? Ou seja, de certo modo, tem uma pena ali por trás, né? Praticado por criança. Então, mais do que se limitar a aplicar medidas, cabe ao Conselho Tutelar tomar ou zelar para que sejam tomadas as providências necessárias para melhor apurar e fazer cessar a sua violação dos direitos. Então, isso daqui, Paulo, essas 3 bolinhas amarelas, são atos infracionais, né? Presentes no artigo 105. Então, além de agir dessa forma, o Conselho Tutelar, ele também visa, pessoal, tomar, né, providências necessárias para melhor apurar e fazer cessar a garantia dos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, vamos lá para a nossa atividade escrita e comentada a respeito da aula passada e dessa, tá? Lembrando que eu trouxe, pessoal, essa pergunta da semana passada, ok? Quem já fez, muito bem, parabéns, não precisa fazer mais. Eu também só vou ler a pergunta, porque vocês já sabem, né? É só apenas para ver se de fato vocês compreenderam o conteúdo. Por que foi criado e qual a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente? O ECA, tá? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi resultado dos avanços, né, do campo jurídico sobre os direitos da infância e da juventude. Este documento traz 267 artigos que asseguram direitos e deveres da criança de 12 a 18 anos, né? No caso do adolescente. Ou seja, reconhece que a infância e a juventude são fases do desenvolvimento. Portanto, nessa idade é preciso amparo integral e políticas públicas voltadas para as necessidades nos âmbitos social, psicológico e social, né, também, tá? E agora aqui, pessoal, vamos lá sobre a questão. Essa daqui é a questão 9, vocês vão copiar abaixo dessa, tá, pessoal? Podem copiar. Julgue a afirmativa a seguir de acordo com o que estudamos na aula passada e na aula de hoje. A Declaração dos Direitos Humanos da Criança tem 10 princípios que devem ser respeitados por todos para que as crianças possam viver dignamente, com muito amor e carinho. Nós, brasileiros, temos o dever de proteger e valorizar nossas crianças, pois não devemos esquecer que elas são o nosso futuro. E aí? E aí, pessoal? A Declaração dos Direitos da Criança tem 10 princípios. Tá correto? De acordo com o que nós estudamos aqui na aula passada e hoje. Quem marcou a alternativa verdadeira está isso mesmo. A Declaração dos Direitos da Criança, tem 10 princípios. A Declaração dos Direitos das Crianças. Esses 10 princípios, pessoal, aqui, eles foram, tá, construídos lá, né, através da ONU, da Organização das Nações Unidas. 10 princípios. E o ECA, né, que é um outro documento, traz 267 artigos ligados aos direitos e deveres das crianças, tá? Então, a gente vê aí 2 princípios. Então, sobre o princípio 10, classifique-o em verdadeiro ou falso. De acordo com o que nós estudamos aqui, a criança deverá ser protegida somente pela família, contra qualquer tipo de preconceito, seja de raça, religião ou posição social. Toda criança deverá crescer em um ambiente de compreensão, tolerância, amizade, de paz e de fraternidade universal. Vejamos. Eu disse o quê, pessoal? Quem é que garante aí
que os direitos das crianças e do adolescente sejam efetivados, né? O Estado, o município, a União, a família e também a própria sociedade como um todo, né? A sociedade tem essa responsabilidade também. Então, vamos lá, vamos ler a questão. A criança deverá ser protegida somente pela criança, pessoal? Aliás, perdão, a criança deverá ser protegida somente pela família. E aí, de acordo com o que eu falei agora nas aulas passadas, na aula passada, é somente pela família? Não. Então, quem marcou a alternativa de falsa está certo. Não é somente pela criança. Esses que eu falei agora também têm responsabilidade pela proteção da criança. Sobretudo, o meio jurídico, né, pessoal? Como é que eu posso colocar sua família? Não pode, tá? Então, vamos aqui para a nossa próxima. Julgue a afirmativa a seguir de acordo com o que estudamos. O ECA é o resultado de uma extensa luta de sociedade civil em busca de direitos, de modo que crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de direitos. Com o amparo jurídico, é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade como um todo prezar pelo cumprimento dos direitos e deveres da infância e juventude. As organizações da sociedade civil, então, têm um papel essencial na construção de um mundo justo e mais humano, que respeite as diferenças e compreenda a pluralidade das ideias, pensamentos e expressões. E aí, pessoal, de acordo com o que nós estudamos, o ECA é de uma extensa luta de sociedade civil. Sim, diversos acontecimentos marcaram, né, pessoal, as conquistas da criança e do adolescente, né, inclusive as conquistas de vocês, né, que são crianças e alguns são já adolescentes, tá? Então, que aí, as opções aqui, pessoal. Leiam aí, dê play, aliás, dê pausa, e o que vocês marcariam? Vamos? Isso mesmo. Quem marcou a opção verdadeira, parabéns, pessoal. Está correto. Significa que você está compreendendo o conteúdo, que é isso mesmo, tá? Olha, com o amparo jurídico, é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade como preservar pelo cumprimento dos direitos e deveres da infância e da juventude, né? Ou seja, da criança e do adolescente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A aula de Sociedade e Cultura está chegando ao fim, mas antes de você partir para uma próxima disciplina, eu gostaria que vocês lessem e dessem um pouquinho de atenção a essa frase, né? Toda criança tem o direito de brincar e ser criança na forma mais simples de ser. Então, respeitem a criança. A criança, ele não é apenas um objeto, ele não é um objeto de brincadeira, né? De mangação, né? Ou algo do tipo, tá? Lembre que criança é ser humano, tem sentimentos, já sente sentimentos, e a criança é a base de toda a sociedade no amanhã, tá? Não esqueçam disso e lembre que alguns traumas que nós sofremos na infância permanecem para as nossas vidas todas, tá? Permanecem para a nossa vida, até o último dia. Traumas, momentos, né, delicados que nós passamos na infância, permanecem para a vida toda. Então, temos que ter esse cuidado especial para com a criança e, ao mesmo tempo, temos que preservar a vida, né, e os direitos que estão previstos tanto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também no documento da Declaração de Direito da Criança e do Adolescente. Tá bom, pessoal? Do mais, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula com um novo conteúdo. Valeu, pessoal!